Agora a gente muda para falar de saúde. Envelhecer com qualidade de vida é um desafio e cuidar da mente tem sido cada vez mais essencial. No Espírito Santo, um projeto aposta em atividades que estimulam o corpo e o cérebro para prevenir demências. Pode até não parecer, mas cada som, cada movimento desse também é um estímulo e tanto para o cérebro. A busca por qualidade de vida também passa por esse importante órgão do corpo humano. Em uma era em que se envelhece cada vez mais, cuidar da saúde mental pode ser decisivo para evitar doenças, em especial as chamadas neurodegenerativas. Ângela encontrou nas aulas de yoga mais que uma prática de relaxamento. Eu faço regularmente já há bastante tempo que ele traz saúde física e mental. Eu tenho artrite reumatoide. E a yoga tem me ajudado muito no movimento das articulações e no alongamento muscular, que faz com que o meu corpo não tenha dor nenhuma. Estudos indicam que atividades que trabalham corpo e mente simultaneamente ajudam a manter as funções cognitivas ativas e podem retardar o avanço de doenças, como o Alzheimer, responsável por mais de 60% dos casos de demências. Rejuvenesce o yoga, eu acredito, não estou falando esteticamente, mas mentalmente, fisicamente, o poder de ação, de decisão. Como eu te falei, até um simples abaixar, um simples sentar, você já tem essa consciência de sentar com as costas retas, ombros para trás, a respiração. E isso tudo traz uma jovialidade, uma vontade de viver realmente que faz a diferença. Olha só a dona Ruth. Aos 85 anos, a professora de educação física aposentada conhece bem a importância de manter mais que os músculos em constante movimento. Trabalha muito a respiração. Então, com a respiração, eu era bem ansiosa, então busquei a yoga. A gente tem que ter mente, sadia para poder o corpo obedecer. O que o yoga faz? Ele vai oxigenar o cérebro, ele vai promover o superfoco, ele vai trazer o alívio das ansiedades, do relaxamento. Então, assim, além dos outros benefícios, que é menos dores no corpo e etc. O Espírito Santo vive um processo acelerado de envelhecimento da população. Dados do Censo 2022 revelam que mais de 631 mil pessoas que vivem aqui no estado atualmente têm 60 anos ou mais. Isso coloca o estado capixaba no 6º lugar no ranking de envelhecimento nas unidades federativas do país. Esse novo perfil demográfico traz desafios importantes para a saúde pública, principalmente com o aumento significativo de casos de demência e da doença de Alzheimer. Sedentarismo, hipertensão, isolamento social e a falta de estímulo intelectual aumentam o risco. E atenção, a maioria das mortes ocorre em mulheres com idade média acima dos 85 anos. Basicamente, demência é um comprometimento cognitivo que influencia num déficit funcional nos dia a dia de um paciente. Então, qualquer comprometimento cognitivo que atrapalha o paciente a exercer as funções dele do dia a dia se enquadra num quadro demencial. Vai de déficit carencial, falta de vitaminas, transtornos psiquiátricos como depressão. E existem as causas neurodegenerativas, que são sim mais frequentes na população idosa. Inclusive, a idade é um fator de risco muito importante. O neurologista lembra que as demências impactam não só os pacientes,
mas também famílias inteiras. Muitas vezes quem mais sofre são os familiares, quem está próximo do cuidado no dia a dia, e por ser progressiva, podem ter várias fases, vários sintomas comportamentais ao longo da doença, e realmente é um motivo de grande incapacidade para o paciente e também de grande tristeza para a família que lida diariamente ali cuidando do paciente. A boa notícia é que até 45% dos casos podem ser prevenidos com hábitos saudáveis ao longo da vida. A gente tem ali a atividade física como um importante fator de prevenção, diretamente e indiretamente, porque a atividade física também influencia em outros fatores. Então, contribui para um melhor controle da pressão arterial, que é também um fator de risco para a demência, controle do açúcar no sangue, que também é um fator de risco para a demência, redução de taxa de obesidade, por exemplo, que também é um fator de risco para a demência. Recentemente, em 2024, nós incluímos também o colesterol elevado como um fator de risco. Prova disso é quem já descobriu que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Há muitos anos que tenho muita alergia e vinha sentindo muita sinusite e rinite. Então procurei um otorrino e ele me falou que eu não precisava mais de remédio, que eu ia procurar a yoga. Já faz uns 8 meses, nunca mais tive uma crise. Equilíbrio, mente e até a parte espiritual, que eu acho muito importante. Seria assim até bom que isso se expandisse para os pais, para as mães, assim com olhar para os filhos. Começar o quanto antes com esses cuidados. O quanto antes com esses cuidados. Bem envelhecer. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer.